Oi, Roberci, me chamo Bárbara Jacinta, sou do primeiro ano de Informática e hoje eu vim falar um pouco sobre a evolução dos computadores. Você já parou para pensar que o celular que carregamos hoje em dia no nosso bolso ou na nossa bolsa é milhões de vezes mais potente do que as máquinas que usávamos antigamente? Nesse vídeo, a gente vai voltar um pouco no passado para explicar sobre como essas máquinas enormes, que eram os chamados computadores, viraram esse mini aparelho que usamos hoje em dia. A primeira geração de computadores aconteceu na década de 40 e foi até a década de 50, e lá quando foram produzidos os primeiros modelos para calcular. Eles ocupavam uma sala inteira e acabavam pesando muitas toneladas. O primeiro modelo que foi criado foi o modelo ENIAC e ele pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Eles usavam uma tecnologia de 35 toneladas. Eles usavam uma tecnologia de válvulas eletrônicas que faziam como se que você estivesse usando um aquecedor para poder calcular. Essa tecnologia foi muito revolucionária, pois foi quando as primeiras máquinas para você fazer cálculos surgiram. A segunda geração de computadores aconteceu na década de 50 até a década de 60 e nela foi quando foi feita a troca das válvulas eletrônicas para os transistores. Isso fez com que os computadores ficassem mais rápidos, né, e eles ficassem menores. A partir dessa evolução, eles começaram a ser usados em empresas e pelo governo. E essa troca fez com que os computadores ficassem mais parecidos com o que a gente conhece hoje em dia. A terceira geração aconteceu na década de 60 até a década de 70 e nessa época começou uma grande evolução ainda maior porque foi introduzido os circuitos integrados, ou seja, o computador ele reduziu ainda mais de tamanho, porém ele ficou bem mais funcional e bem mais rápido, né? Nessa década também surgiu a ideia de pessoal computer ou computador pessoal, ou então como a gente conhece o famoso PC, né? E os sistemas eles começaram a ficar bem mais avançados e bem mais legais de usar. Foi como se tivesse trocado um trabalho 100% manual, com centenas de homens, por apenas um objeto que faz tudo. A quarta geração de computadores começou na década de 70 e foi até a década de 80 e ela foi uma época muito interessante, porque graças aos microprocessadores, que é basicamente o cérebro da máquina, os computadores eles ficaram menores ainda e eles finalmente cabiam em cima de uma bancada, de uma mesa ou de alguma escrivaninha. E as pessoas elas começaram a utilizar mais esses computadores em casa para acessar algum site, para poder assistir alguma coisa e foram paradas de ser usadas apenas em escritórios. Além disso, marcas como a Apple começaram a se popularizar nessa época graças à evolução dos computadores. A quinta e última geração, que começou nos anos 80 e vem até os dias atuais, vem mostrando o avanço da tecnologia. Começamos com os computadores e hoje em dia já temos smartphones, temos tablets, notebooks e outros. Exemplos dos computadores atualmente e como a gente sabe também, a inteligência artificial ela vem tomando grande proporção e isso influencia muito nos computadores. Hoje em dia a gente carrega no bolso um aparelho com um poder enorme que poderia executar até uma missão espacial nos anos 60. Foi isso, Roberci, dos grandes monstros enormes e pesados que ocupavam salas inteiras, aos aparelhos finos e simples que usamos no nosso dia a dia. A evolução dos computadores só nos prova que a tecnologia está cada dia mais avançada e que a próxima revolução pode estar mais próxima do que imaginamos.